Boa tarde de novo, meus queridos ouvintes da Rádio Liberdade FM. Nós acabamos de ouvir uma música que diz que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Nós servimos a um Deus que ultrapassa qualquer entendimento, qualquer razão. E o nosso controle não é nada diante do controle que o Senhor tem. Controle absoluto da nossa vida. Não como alguém que nos manipula, mas alguém que está sempre com os braços estendidos, com os ouvidos inclinados para nos socorrer, para nos prestar assistência em todo e qualquer momento da nossa vida. A nossa vida guardada nas mãos do Senhor é tudo o que nós precisamos, porque Ele é um Deus maravilhoso, um Deus de maravilhas de verdade. E eu quero compartilhar com vocês nessa tarde o Salmo de número 66. Eu quero ler todo este Salmo proclamando a palavra de Deus, anunciando os feitos do Senhor, e depois nós vamos refletir sobre alguns versículos. O texto começa dizendo: fazei um barulho alegre a Deus, vós todas as terras, cantai a honra do seu nome, fazei seus louvores gloriosos, dizei a Deus, quão terrível és tu em tuas obras. Através da grandeza do teu poder, teus inimigos se submeterão a ti. Toda a terra te adorará e cantará a ti. Eles cantarão ao teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. Ele é terrível, terrível em seus feitos aos filhos dos homens. Ele transformou o mar em terra seca. Atravessaram a inundação a pé. Ali nos regozijamos nele. Ele governa pelo seu poder para sempre. Seus olhos contemplam as nações e que os rebeldes não o exaltem. Ó, bendizei nosso Deus, vós povos, e fazei a voz do seu louvor ser ouvida. Que sustenta nossa alma em vida e não faz com que nossos pés sejam abalados. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos testaste como a prata é testada. Tu nos trouxeste para o centro da rede, puseste aflição sobre os nossos lombos, fizeste com que homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Atravessamos o fogo e a água, mas tu nos trouxeste para um lugar rico. Entrarei na tua casa com ofertas queimadas, pagarei a ti os meus votos, que os meus lábios proferiram e a minha boca falou quando eu estava em tribulação. Oferecerei a ti ofertas queimadas de cevados, com incenso de carneiros. Oferecerei novilhos com cabras. E agora eu quero que você preste atenção nos versículos 16 a 20. Vinde e ouvi, todos vós que temeis a Deus, e eu declararei o que ele tem feito pela minha alma. A ele gritei com a minha boca e ele foi exaltado com a minha língua. Se eu considerar a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade, Deus me ouviu. Ele atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não afastou a minha oração, nem a sua misericórdia de mim. Que lindo é este salmo, que oração maravilhosa o salmista deixou registrado para nós, e nós encontramos isso hoje, tantos anos depois, séculos depois, o Salmo 66. Um salmo escrito ao músico-chefe, era uma canção, era um salmo, mas nós vemos que é uma poesia de oração, ou uma oração em forma de poesia, em forma de cântico. E nós vemos
Em todo o texto, o salmista exaltando ao Senhor pelos seus feitos. Queridos, você já parou para pensar que muitas vezes nós vamos orar e nós começamos a nossa oração dizendo: Senhor Deus e Pai, obrigado por esse dia, pelo alimento, tal. Eu venho aqui diante de Ti pedir ao Senhor. E aí a gente gasta um bom tempo pedindo coisas ao Senhor. Guarda a minha casa, guarda o meu trabalho, guarda minha família, meus pais, meus filhos, meus irmãos, meus netos, meus sobrinhos, meus amigos. A gente vai pedindo para o Senhor guardar. Guarda a nossa saúde, guarda o nosso trabalho, guarda a nossa casa, que o Senhor nos proteja. A gente gasta um tempo da nossa oração pedindo coisas ao Senhor. Mas aqui a gente vê o salmista exaltando ao Senhor pelos seus feitos, não se esquecendo das coisas que o Senhor já tinha feito há muito tempo atrás. Ele cita aqui a abertura do Mar Vermelho, onde o povo de Israel pôde atravessar o mar com os pés enxutos, porque o Senhor fez o mar se abrir e a terra seca brotou ali no meio do mar, e eles puderam atravessar com pés firmes na terra. Ele não se esqueceu da misericórdia do Senhor que alcançou todo aquele povo, e ele torna isso lembrado geração após geração. Então, queridos, nós temos motivos de sobra para gastarmos tempo da nossa oração em adoração ao Senhor, porque o Senhor é grande. 2 vezes aqui nesse capítulo ele fala sobre o Deus terrível em seus feitos, ou seja, um Deus que faz coisas que são a olhos humanos até assombrosas, porque a nossa mente humana muitas vezes não consegue compreender a dimensão do poder de Deus. São coisas que trazem um susto. A gente fica admirado com a grandeza das coisas que Deus faz. Então, se nós observarmos os nossos últimos dias, quantas coisas o Senhor permitiu que nós passássemos, mas nós não fôssemos atingidos. Quantos livramentos nós passamos, até hoje mesmo. Você que levantou cedinho, você que foi trabalhar, você que foi para a escola, você que foi levar filhos na escola, você que foi ao mercado, foi às compras, você que foi colocar o lixo na calçada. De quantas coisas o Senhor te livrou, porque Ele é grande, porque Ele é terrível nos seus feitos. O Senhor não deixa nada fora do controle das suas mãos. O que acontece muitas vezes, quando o mal bate à nossa porta, é por causa da nossa negligência, é por causa das nossas falhas, porque nós falhamos em algum momento, e então nós abrimos espaço para que coisas não tão boas cheguem até nós. Mas não podemos também nos esquecer que, embora essas coisas possam acontecer, Deus continua sendo Deus. E assim que nós clamarmos ao Senhor, Ele entra com o seu socorro em nosso favor. E como eu disse, vamos nos atentar para os versículos 16 em diante. Eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. O versículo 16 diz: vinde e ouvi, todos vós que temeis a Deus, eu declararei o que Ele tem feito pela minha alma. O salmista está chamando as pessoas para ouvirem aquilo que ele ia falar a respeito dos feitos do Senhor pela sua própria alma. E aí, no 17, ele diz que gritou com a boca e exaltou ao Senhor com a língua. Então, pensa como o coração do salmista estava alegre com os feitos do Senhor. Ele chama as pessoas, chama a sua atenção e diz: eu vou declarar os feitos do Senhor. E aí ele grita, ele anuncia, ele faz com que todas as pessoas ouçam aquilo que o Senhor tem feito por ele.
Querido, muitas vezes nós deixamos passar despercebido os feitos do Senhor na nossa vida. Ao invés de nós anunciarmos, ao invés de nós exaltarmos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, ao invés de nós darmos testemunho do poder de Deus, nós nos calamos, nós não anunciamos, como o salmista fez aqui. Ele declarou e ele disse que ele gritou, e o nome do Senhor foi exaltado com a sua língua. Chame alguém para ouvir aquilo que você tem a dizer acerca dos feitos do Senhor na sua vida. Dê testemunho do poder de Deus. E o versículo 18 me chamou muita atenção, porque ele diz: se eu considerar a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. E o 19, mas na verdade ele me ouviu e atendeu a minha oração. Ele está reconhecendo aqui que nós não merecemos nada. E que se nós olharmos para dentro do nosso coração, nós vamos ver tanta maldade, tanta sujeira que há nos nossos pensamentos, que há nos nossos sentimentos, que a gente pensa pela nossa humanidade que o Senhor não vai nos ouvir. Mas, queridos, não é sobre nós, é sobre Deus e a sua infinita bondade, a sua infinita misericórdia e o seu infinito amor por nós. Todas as vezes que nós clamarmos ao Senhor, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos socorrer, e Ele vai fazer isso com um amor tão grande que nós seremos constrangidos por esse amor. E esse constrangimento não é um constrangimento de vergonha, é um constrangimento de reconhecimento, que embora a gente seja mau, embora a gente tenha pensamentos ruins, embora nós tenhamos pensamentos sujos, embora nós tenhamos a iniquidade nos rodeando, o Senhor, Ele age em favor dos seus filhos, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Porque na cruz o pecado foi aniquilado. Então, mesmo que hoje a gente cometa algum deslize, mesmo que hoje a gente faça coisas que desagradem ao Senhor, nada do que a gente faça, nada que a gente cometa, nada do que a gente fale é maior do que a graça, do que o amor, do que a bondade do Senhor pela nossa vida, pela vida dos seus filhos. Então não se constranja em clamar ao Senhor e anunciar todos os seus feitos, porque Ele é terrível em seus feitos. Ele faz coisas que nos espantam. Sabe quando você vê uma criancinha desenvolvendo e fazendo coisas que você se surpreende e você diz: Ele está terrível? É porque os feitos dele anunciam o poder que ele já tem. Mesmo com 3 meses, com 6 meses, com 1 ano, com 3 anos, a gente diz: este menino está terrível, porque nós estamos vendo os seus feitos, vemos que ele tem se superado a cada dia. Então não se constranja em clamar ao Senhor, porque você vai ver os feitos do Senhor e você vai poder anunciar, você vai poder gritar, dando testemunho do poder do Deus a quem você serve. E ele encerra este salmo dizendo: bendito seja Deus, que não afastou a minha oração, nem a sua misericórdia de mim. Então ele dá glórias a Deus, porque Deus não afastou a oração dele. E também Deus não afastou a misericórdia de sobre a sua vida. Então, mesmo que ele reconhecesse que a sua iniquidade era um motivo para Deus não ouvir a sua oração, ele reconhece que isso não foi suficiente. A iniquidade, o pecado, os deslizes não foram suficientes para Deus afastar a sua misericórdia e atender a sua oração. Isso não quer dizer, queridos, que nós podemos andar de qualquer maneira sem nos atentarmos para o fato de que
A cruz levou os nossos pecados, sim, mas nós precisamos andar da forma como a cruz nos deixou, sem pecado. E como que nós fazemos isso? Clamando ao Senhor que continue nos guardando do mal, nos livrando de cair em tentação, que nós possamos desviar os nossos olhos daquilo que nos afasta de Deus, que nós possamos abrir a nossa boca para falar palavras que vão edificar vidas e que vão exaltar ao nome do Senhor, e não usar a nossa boca, as nossas atitudes para envergonhar o nome do Senhor e para destruir vidas, para tocar negativamente nas vidas. Não, nós vamos usar toda a nossa vida e o poder do nome de Jesus e a graça do nosso Pai para sermos instrumentos de bênção na vida das pessoas que nos cercam, que nos rodeiam. E assim o nome do Senhor será exaltado e você vai proclamar os feitos do Senhor com voz alta, para que o mundo saiba que Deus é um Deus de graça e misericórdia. Amém? Quero fazer uma oração com você agora. Quero te convidar a conectar mais uma vez o teu coração com o coração do Pai, confessando a Ele que, embora você reconheça que muitas vezes você anda em desacordo com a vontade dEle, mas você reconhece a sua graça e a sua misericórdia. Eu quero deixar essa declaração em forma de oração e que você continue declarando isso ao longo dessa tarde e dos próximos dias também. Que Deus é misericordioso, a sua misericórdia é muito maior do que a tua iniquidade, do que o teu pecado, do que os teus deslizes. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você, fique em paz, que a sua tarde seja de grande bênção para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.